Sejam bem-vindos a este vídeo, neste canal. Vamos prosseguindo com o curso O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Este vídeo tem como tema narrativas específicas de expulsão de demônios. Isso dentro dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. No vídeo anterior, comentamos as passagens em que, de modo genérico, se fala que Jesus curou muitos enfermos, expulsou muitos demônios, traziam a Jesus enfermos e os espíritos impuros saíam. Passagens desse tipo, que de modo genérico falava de expulsão de demônios, né? Tratamos no vídeo anterior dessas citações. Neste vídeo se trata de estudar passagens em que se narra Jesus, a princípio, né, expulsando demônios. Vamos estudar sistematicamente estas passagens do Evangelho. Bem, para que a gente possa ter em mente um pouco, dentro do quadro das ações de Jesus, de realização de prodígios, aquilo que tecnicamente se chama expulsão de demônios, eu trouxe uma lista com todos os prodígios de Jesus. E dentro dos prodígios de Jesus, assinalei aqueles em que mais tecnicamente se fala em expulsão de espírito ou exorcismo, como se queira chamar. Eis a lista dos milagres de Jesus. Bem, ele transformou água em vinho, ele expulsa um espírito maligno em Cafarnaum, ele realiza uma pesca milagrosa em Genezaré, ressuscita a filha da viúva de Naim, cura um leproso, cura do servo do centurião, cura do filho do oficial, cura da sogra de Pedro, acalma a tempestade. Trata, aqui do endemoniado gadareno ou de Gerasa, paralítico em Cafarnaum, cura uma mulher com fluxo de sangue, ressuscita a filha de Jairo, cura 2 cegos na Galileia, cura um paralítico em Betesda, cura um homem com a mão atrofiada, realiza o exorcismo de um homem cego e mudo, também cura uma mulher encurvada, alimenta 5.000 pessoas, a multiplicação dos pães, caminha sobre as águas, realiza uma cura em Genezaré, cura a filha da mulher sírio-fenícia, cura um surdo-mudo, gago, em Decápolis, alimenta 4.000 pessoas, outra multiplicação dos pães, cura um homem cego em Betsaida, se transfigura diante dos seus discípulos, cura um menino endemoniado, realiza o prodígio da moeda na boca do peixe, cura um homem com hidropisia, cura 10 leprosos, cura um cego de nascença, a cura do cego Bartimeu em Jericó, ressuscita Lázaro, seca a figueira, cura a orelha do oficial romano, realiza a pesca milagrosa de 153 peixes em Tiberíades. E aqui nós vemos, portanto, uma lista de 36 prodígios ou milagres de Jesus. Destes, 6 são casos de suposta expulsão de demônios. Então, 16% das ações de Jesus ali, segundo essa lista, se trataria de expulsão de demônios. Está aqui a lista com essas 6 narrativas de expulsão de demônios. Um possuído por espírito impuro, narrado por Marcos e Lucas, o endemoniado Gerazeno, narrado por Marcos, Mateus e Lucas, a cura da filha da sírio-fenícia, narrado por Marcos e Mateus, a cura do menino endemoniado, narrado por Marcos, Mateus e Lucas, a cura de um endemoniado mudo, narrado por Mateus e Lucas, a cura da mulher encurvada, narrada por Lucas. E o significativo é que não há narrativas de expulsão de demônios no Evangelho de João. Não existe possessão demoníaca no Evangelho de João. Depois iremos falar sobre isso. Agora, vamos analisar essas passagens uma a uma. Começando por Marcos 1, 21, 28, episódio que também é narrado em Lucas. Diz assim: na ocasião estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito impuro que gritava dizendo: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o conjurou severamente:
cala-te e sai dele. Então, o espírito impuro, sacudindo-o violentamente e soltando grande grito, deixou. Todos se admiraram, perguntando uns aos outros: que é isto? Um novo ensinamento com autoridade? Até mesmo os espíritos impuros dá ordem e eles lhe obedecem. Bem, esse relato nós não temos descrição de sintomas. A única coisa que nos diz é que esse homem gritava. Então dá para entender que ele estava fora de si, provavelmente. Né? E, no meio disso, ele diz: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Se trata aqui de uma adivinhação sobrenatural do demônio, uma amostra de que o demônio está, de fato, dizendo quem é Jesus, porque ele adivinhou isso de modo sobrenatural? Provavelmente não. Por quê? Porque a fama de Jesus já se espalhava. Muitos talvez diziam ali, né, nas conversas: será que ele é o Messias? Ele é o Santo de Deus, aquele que é o enviado? Isso devia circular já nas conversas e devia circular essas ideias sobre Jesus. Então não se trata de algo miraculoso, por exemplo, isso que acontece ali, né? Bem, provavelmente a gente vê alguém que está fora de si, falando talvez diversas coisas desconexas, gritando, tendo uma atitude dessa forma, e no meio disso também, né, pronuncia mais ou menos essa frase, né, segundo o Evangelho de Marcos. E aí nós vemos que diante disso, desse homem perturbado, Jesus o conjurou severamente, né? Cala-te e sai dele. Então o espírito impuro, sacudindo e soltando grande grito, deixou. O que é espírito impuro? Né? O Evangelho usa esse termo. É claro, na mentalidade da época, talvez se trate de uma entidade que vem e que causa uma perturbação, que causa uma enfermidade, né? Isso era a crença, né, de outros povos que entra também no mundo judaico. Nós refletimos isso nos vídeos anteriores. Mas, de novo, a Escritura não traz doutrinas sobre essa realidade, né? Não afirma doutrinariamente que doenças são causadas por entidades sobrenaturais, né? Ela simplesmente narra situações atribuindo a essas entidades como algo que era da mentalidade da época. Aquele homem estava perturbado, portanto, ele tem um espírito impuro, assim o texto diz. A Escritura usa várias vezes termos assim: espírito de escravos, espírito de filhos adotivos, espírito do medo, espírito de força, espírito de amor, espírito de sobriedade, espírito da graça, espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito do anticristo, espírito de enfermidade. Bem, várias dessas passagens aqui não diz respeito a nada relacionado a uma entidade. Dizer que alguém tem o espírito do medo significa dizer que aquela pessoa está com medo tão somente, e não que é um espírito que vem, né, de medo e faz ela ter medo, né? Espírito de escravos, não está falando, Paulo ali não está falando de um espírito que vem e torna a pessoa escrava. Está dizendo de pessoas que vivem como escravos, né? Escravos do pecado, por exemplo. Então são formas de falar, né? Quando se usa espírito da enfermidade, aquela pessoa está enferma, né? Então são modos de falar da mentalidade da época. Então alguém está com um espírito impuro, né? Por quê? Porque ela, né, ela não está pura, e aqui não no sentido do pecado, mas ela está misturada com outras coisas. Então, uma pessoa que está falando desconexamente, que está perturbada, ela está impura, ela está misturada com algo que não é ela, né, na sua integridade psíquica, né? Então, pode muito bem significar isso tão somente, né? Alguém, uma pessoa que está perturbada, que está fora de si, psiquicamente. Se trata de fato de um demônio no sentido de uma entidade sobrenatural, é como se interpretava na época, de fato. Mas, de novo, né, não necessariamente. Se trata da descrição de um fato segundo a mentalidade da época e não de uma afirmação categórica de que
de fato existe ali uma entidade. De novo, a Escritura não traça doutrinas assim, né? Não constrói doutrinas para afirmar categoricamente isso, né? Nós vamos ver que Jesus vai conjurar severamente, né, aquela situação, né? Cala-te e sai dele. Então, aquele espírito impuro saiu. Nós vemos que em Lucas 4, 38 e 39, diante da sogra de Pedro, que estava com febre, Jesus se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. E a gente vê, portanto, que é a mesma linguagem. Jesus age igual diante de um possesso, né? De alguém que está com um espírito impuro e diante de alguém que está com febre. Conjurou severamente a febre e o espírito impuro. E, igualmente, né, a febre saiu e aquele espírito impuro saiu. Então, se trata igualmente, em ambos os casos, de enfermidade, né? É possível, né, o Evangelho dá margem para interpretar assim. Por acaso, alguém diz que Jesus exorcizou a febre? Né? Bem, no sentido de fazer sair a febre? Sim, mas isso não tem nada a ver com o exorcismo que nós temos em nossa mentalidade, né? Em nossa cabeça. Nós vemos que diante dessas situações, Jesus age de modo igual, no sentido de conjurando severamente aquela enfermidade ou aquele espírito impuro, de modo igual, ele simplesmente cura. Ele simplesmente cura. Bem, passamos para outra passagem, Marcos 5, 1, 20, o endemoniado Gerazeno. Essa é uma das passagens mais, né, diferentes, vamos dizer assim, do Evangelho. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então, de novo aqui, né? Homem com espírito imundo. Significa que ele estava imundo? De fato, ele estava no sepulcro, estava fora de si, né? O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e prostrou-se, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. E o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então, esse episódio famoso, né, em que Jesus manda os demônios para os porcos. Algumas questões a refletir. Se trata de um espírito imundo ou de vários demônios? É um espírito imundo, num certo momento a passagem diz, estava possuído por um espírito imundo. Mas depois, na conversa com aquele homem que estava fora de si, ele diz, né, o meu nome é Legião, porque somos muitos. Legião é a expressão para designar 5.200 soldados romanos. Será que aquele homem estava possuído por 5.200 demônios? Provavelmente não.
O que temos ali? Aquilo que em psicologia se diz, né? Megalomania. Megalomania. E talvez haja aí o indício de uma coisa. Por que que o nome ali é legião? Né? Que é um termo romano para os soldados romanos, né? Usado para falar de demônios. Demônios têm legião, grupos de soldado, né? Então parece que é a mentalidade ali que, que é romana, do domínio romano, que também perturba aquele homem, não seria? Imagina, aquele homem já devia ter os seus problemas, talvez familiares, enfermidades psíquicas e tais, e ainda diante da dominação romana, aquilo vem a ele como uma opressão que o fez sair de si, né? Então, está enfermo, né? Está indo pelos sepulcros, está fora de si, né? Até tentam acorrentá-lo e ele quebra as correntes. Isso significa uma força sobrenatural? Não, né? Pessoas que estão, às vezes, em estado tão graves, né, de psicose, de alguma coisa que perturba mentalmente, manifestam uma força incrível, né? Segurar pessoas que estão tendo algum tipo de perturbação psíquica é algo, para quem já presenciou isso, algo que causa uma certa estranhamento, mas isso é perfeitamente natural, né? Não se trata de algo sobrenatural, mas de uma realidade natural diante de enfermidades e de perturbações psíquicas. E, de novo, aquele homem que está fora de si, diz somos legião, expressa ali inconscientemente uma megalomania e, ao mesmo tempo, pode ser um indício de que a sua perturbação também está ligada pela opressão que acontece, né, ao seu povo, né? Bem, continuando a reflexão, por que o demônio pede para ir aos porcos e depois os afoga? Não tem sentido. O demônio precisa possuir alguma coisa para sobreviver? Não. Não haveria necessidade de os demônios irem para os porcos. E por que eles querem ficar naquela província, né? Os demônios dizem, não nos mande, né, sair daquela província. Não tem sentido algum, né? Os demônios não precisam de localização, de se manter num local dessa forma. Depois, os demônios precisariam da autorização de Jesus para ir aos porcos? Não. Eles podem ir por si mesmos, assim como não precisaram da autorização de Jesus para afogar os porcos. E quando afogaram os porcos, para onde eles foram? Também não precisaram da autorização de Jesus, sabe lá para onde eles teriam ido depois, né? Que os porcos morreram. Então, a gente vê que se a gente levar ao pé da letra, a narrativa não tem sentido algum. Agora, se a gente entende que tudo é expressão de crendices daquele tempo, da imaginação, né, daquele possesso das pessoas que presenciaram aquela cena e o modo como interpretaram aquela cura a partir da sua mentalidade, começa a fazer sentido. Vamos continuar refletindo. Jesus simplesmente cura um lunático, um doente psíquico e psiquiátrico. Entra na lógica dele. Não se contraria um louco, né? Somos legião. Tá? Manda-nos para os porcos. Tá? Jesus simplesmente entra na lógica daquele homem e o cura. Aqueles demônios lhe rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus somente concorda. E aí há algo terapêutico, porque no ir para os porcos, nós temos que também, né, os porcos, eles são considerados impuros pelos judeus, né? Então, por isso, os demônios podem estar lá, no seu lugar próprio, segundo a imaginação da época, lugar de impureza. Então, os demônios podem ir para lá, porque os porcos são impuros, eles não podem estar naquele homem, né? Então, sai daquele homem e vai para os porcos, porque os porcos são impuros, esse homem não, ele deve ser restabelecido. Então, ir para os porcos é a expressão ali, naquela situação, de libertação de uma opressão psíquica. Vá para aqueles porcos, então. Manda-nos para eles. Essa impureza, essa situação devia estar lá, e não comigo, né? Vamos dizer assim, que é algo que se expressa segundo essa mentalidade. E Jesus concorda simplesmente e cura aquele homem, né? Que devia estar numa situação perturbada, né? Então, os porcos estão passando, e talvez aquele homem devia ter atitudes segundo a sua perturbação, né, de gritar e coisa e tal.
E alguma coisa deve ter assustado aquela manada de porcos, que se precipitaram no despenhadeiro. E é isso que acontece, provavelmente. E quem vê interpretaram que os demônios foram de fato para os porcos. Para quê? Para afogá-los? Não tem o menor sentido. Né? O fato é que o rapaz fica em seu perfeito juízo, pois antes estava fora do seu juízo. Era um lunático, estava psiquicamente perturbado, agora está curado. E é o termo que o Evangelho usa. Ele agora estava em seu perfeito juízo, porque antes ele estava fora do seu juízo, com alguma perturbação psíquica, né? Uma espécie de surto, né? Enfim, psicose, não sei os termos exatos, né? Enfim, e Jesus o cura, né? E todo aquele episódio é interpretado segundo a mentalidade da época, né? Obviamente, mas o fato é que Jesus cura aquele homem, né? Assim podemos entender esta passagem. Porque, de fato, se a gente levar ao pé da letra que se trata de um espírito, de um demônio, de 5.200 demônios, algo não bate, né? Então, provavelmente, a gente pode interpretar, então, assim, esta passagem. Bem, uma terceira passagem, Marcos 7, 24, 30, a cura da filha da mulher sírio-fenícia. E, levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, sírio-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Segundo Lucas 15, 28, o texto diz: E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. De fato, a menina estava acamada, enferma. E o que acontece? Ela ficou curada, livre de uma doença. O texto é bem claro, portanto, se trata de uma cura, no fim das contas, né? De uma moça que estava acamada. Marcos 9, 14 e 29. O menino endemoniado. Diz o texto: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vamos lá. Narrando o mesmo episódio, Mateus diz: Aproximou-se dele um homem que de joelhos pedia: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso.
Muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Jesus conjurou severamente e o demônio saiu dele, e o menino ficou são. Então nós vemos que, segundo Mateus, se diz expressamente, ele é um lunático, sofre muito com isso. Os discípulos não foram capazes de curá-lo. Jesus conjurou severamente, o mesmo termo usado para a sogra de Pedro, né? Conjurou severamente a febre, né? Conjurou severamente, é a mesma coisa que Jesus está fazendo, né? Uma cura. E o menino ficou são, ou seja, o menino ficou curado, né? Então, nós vamos se usar esses termos, né? Então, provavelmente se trata de um epilético, lunático. Um menino que também era mudo. Era um espírito que causava a mudez. O espírito era mudo. A igreja, né, ou a própria revelação ensina que há espíritos que podem causar mudez ou surdez, ou que doenças são causadas por espírito. De novo, não existe essa doutrina tematizada na Escritura. O que existe é, ao encontrar-se com pessoas surdas, mudas, se interpretar que é o espírito que causa aquilo, porque era a mentalidade da época. Mas a Escritura não vai desenvolver essa ideia, né? Não vai desenvolver essa ideia. É isso essa que é a questão, né? É a descrição, era o modo como eles descreviam a situação daquela época. No fundo, né, dizer ele tem um espírito, né, mudo é dizer ele está mudo. Como ele tem um espírito de medo, ele está com medo, né? Ele tem um espírito de escravo, ele está escravo, né? É basicamente isso, né, que a gente pode assim interpretar. O pai mesmo vai dizer, ele é lunático. Então o pai mesmo diz, né, é um lunático. E por fim o menino ficou são, curado, né, se tratava de doença. Lucas explica o estado do menino, subitamente grita, sacode com violência, o faz espumar. Provavelmente se trata de epilepsia e uma cura, né? Mas, já vi alguém dizer, mas a epilepsia não ataca, né, somente porque o menino é levado a Jesus, então ele teve um ataque, né? Levar a presença de alguém não causa um ataque epilético. Foi uma coincidência de ele ter um ataque naquele momento? Pode ter sido. Como pode também ter sido um ataque epilético sugestionável, psicológico, também isso existe, né? Mas isso é uma outra questão. A gente vê que os sintomas indicam ali também uma provável epilepsia ou também perturbações psíquicas. Enfim, é um lunático, né? E a cura de uma doença. Quanto ao fato de não conseguirem curar, né? Marcos diz, por que o não podemos nós expulsar? Disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, segundo Marcos, né, não se pode expulsar aquele demônio ou, né, realizar aquela cura senão com oração e jejum. Mateus vai dizer, né, assim, os discípulos dizem, por que não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes, por causa da fraqueza de vossa fé, né, e incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ele se transportará. Já Lucas narra assim, pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Trazei aqui teu filho. Portanto, somente Marcos diz que é preciso, né, jejum e oração. Mas o interessante é que Jesus não estava jejuando. O texto não diz que Jesus estava jejuando, né, e orando para realizar aquela cura, né? O que significa, né? Portanto, em Marcos, esta casta não pode sair a não ser com oração e jejum. No fundo, quer dizer, com fé. Sem uma vida de fé, não é possível realizar isso, né? Que é assim que se entende Mateus e Lucas, né? Os discípulos não conseguiram curar por causa da incredulidade. Portanto, é necessário a fé, né? A fé. E o Evangelho fala dessa dimensão de fé, né? Jesus se dirige ao pai do menino, exortando a fé, né? Se creres, né? Isso acontecerá, né? Enfim, então é um texto que fala também da fé. E de fato, indica-se a falta de fé dos discípulos. Jesus não jejuou e orou para curar aquele menino.
A indicação a orar e jejuar não é em relação ao caso específico, como se para cada caso específico fosse necessário um jejum e uma oração intensa. E aí a gente vê mentalidades assim, né? Porque para realizar um exorcismo tem que estar em jejum, tem que estar em muita oração, mas a gente vê que os supostos exorcismos que Jesus cura não tem isso, né? Jejum e oração indica a vida de fé, de confiança no Pai, né? E coisa assim. Não no sentido de que o jejum vai ser como uma atitude mágica, né? Que jejuando tanto e rezando tanto, eu vou conseguir realizar algo, né? Mas se trata de uma vida de fé, que o jejum e oração em Marcos indica, segundo a explicação que a gente pode ter lendo Mateus e Lucas, que não fala especificamente de fazer jejum e oração, né? Mas de ter fé, né? De ter confiança. Enfim, né? Todo esse episódio pode ser interpretado como a cura de um lunático mudo, né? Que os discípulos não conseguiram curar e foi levado a Jesus, que exorta então os discípulos à fé, realizando essa cura como um sinal, né, a ter esta fé, né, em Jesus. Bem, eu não estou fazendo uma explicação completa da passagem, do sentido teológico da passagem, somente aquilo que diz respeito à questão, né, do suposto exorcismo, se é um demônio, se é uma cura, refletindo a partir dos evangelhos isso, né? Mateus 9, 32, 34, cura de um endemoniado mudo. Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Expulso o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer: nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Bem, se trata de um homem mudo que é curado, né? Portanto, uma enfermidade. O texto mesmo diz, se interpretava que né, essa mudez era um demônio, mas são mentalidades da época. No fundo, se trata da cura de um mudo. Cura da mulher encurvada, Lucas 13, 10, 16. Ora, ele estava ensinando numa das sinagogas aos sábados, e eis que se encontrava lá uma mulher possuída havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, está livre de tua doença. E lhe impôs as mãos. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado. E tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias para o trabalho, portanto vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, replicou: hipócritas, cada um de vós no sábado não solta seu boi ou seu asno do estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abrão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-lo no dia de sábado? Temos aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém. Bem, vamos lá. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. É a tradução mais correta. Espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Andava encurvada, sem nenhum modo poder endireitar-se. Então se trata de estar possuída, né, por um espírito de enfermidade. Ou seja, uma mulher que estava enferma, que estava doente. De fato, Jesus vai dizer mais abaixo, vendo-a, Jesus chamou-a, disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. É assim que Jesus diz. Então a gente vê claramente que se trata de enfermidade. Enfermidade. Né? Já expliquei ali o sentido de espírito de enfermidade, né? A partir das formas como o Evangelho diz, espírito de escravo, espírito de filho adotivo, né? Para dizer que é escravo, né, do pecado. Né? Tem o espírito da filiação adotiva, né? Ou seja, nós somos filhos de Deus, né, por adoção, né? Se assim a gente pode dizer, com a Escritura, né? E por aí vai. Né? Então se trata de uma mulher que tem o espírito de enfermidade, ou seja, que está enferma. Né? Que está enferma. Jesus diz que Satanás prendeu a mulher por 18 anos, uma forma de dizer que a mulher tinha um adversário. Satanás, a palavra significa adversário, algo que lhe causava adversidade, provação. Né? O texto não fala que a mulher estava possuída por Satanás, mas que Satanás a prendia. Né?
E note que Jesus não cura a mulher expulsando Satanás. Não tem nada disso. Jesus diz, né, está livre da tua doença. Né? Então Jesus realiza uma cura. Né? Se interpretava, segundo a mentalidade, que ela tinha um espírito de enfermidade, ou seja, ela estava enferma, e, na linguagem da época, estava presa por Satanás, ou seja, que essa enfermidade lhe causava uma adversidade, isso significa Satanás, como vimos, né? Uma provação. Então, somente isso. Por 18 anos, aquela mulher era provada por esta enfermidade. É isso que o texto está dizendo, segundo a mentalidade da época. Jesus simplesmente a curou. Nada de exorcismo, de expulsão de Satanás. Aquela mulher não tinha nenhum outro sintoma clássico de possessão. Ela não estava, né, possuída segundo a nossa mentalidade, mas ela tinha uma enfermidade. Se trata de uma cura. Então, dos 6 casos de suposta possessão que são narradas, nós temos um mudo epilético lunático, um mudo, uma mulher encurvada que o Evangelho diz claramente que estava enferma e que foi curada de uma enfermidade, de modo muito claro. A filha da Sírio-Fenícia, que estava acamada, né, e por fim ficou curada. O possesso de Gerasa, que voltou ao são juízo, que provavelmente estava fora de si, né? Percebemos que provavelmente se trata de doenças curadas, que as narrativas se confundem com a indicação de que se trata de enfermos, cujas enfermidades específicas são associados a espíritos e demônios, segundo a mentalidade da época, mas se trata de curas. Somente em uma das 6 narrativas não tem indício de alguma enfermidade, mas o texto pode ser interpretado como uma pessoa que estava fora de si, né? Como vimos. Enfim, a Escritura não possui nenhum ensinamento específico sobre se de fato doenças podem ser causadas por espíritos ou demônios. A Escritura não vai tematizar isso, não vai elaborar doutrinas sobre isso, e nem a revelação. Né? Ela somente apresenta o modo de falar da época, cujas algumas enfermidades eram assim consideradas. Ninguém hoje considera que uma pessoa que está muda, que é muda, surdo-mudo, é um possesso. Né? Ninguém vai interpretar assim. Né? Que um surdo-mudo, em nossa sociedade, estão possessos. E que basta, né, fazer um exorcismo e que eles vão ser curados. Podem ser curados? Sim. Tem milagres de cura? Tem. Né? E que não são exorcismos. Né? A gente tem narrativas de pessoas que foram curadas, né, dessa situação como uma cura, e não com exorcismos. Né? Então, é a mentalidade da época que está sendo apresentada. Então, a Escritura somente apresenta o modo de falar da época, cujas algumas enfermidades eram assim consideradas, e apresenta Jesus curando. Né? Enfim, no Evangelho encontramos verdadeiras possessões ou a cura de enfermos. O que se trata, no fim das contas? Como disse, as coisas se misturam, né? Trazem endemoniados e eles são curados. O texto fala de enfermidades, surdo-mudo, lunático, né? Uma mulher encurvada. Né? São enfermidades. Bem, aqui o objetivo foi mostrar que as passagens bíblicas não nos deixam tão claro do que se trata as supostas expulsões de demônios, pois estamos diante de uma mentalidade diferente da nossa, e o que eu tentei mostrar é que as narrativas, elas trazem uma certa ambiguidade, se assim a gente pode dizer, por causa da mentalidade da época diferente da nossa, de modo que não sabemos se o texto está falando de fato uma possessão por entidades sobrenaturais ou simplesmente de enfermidades que eram interpretadas como ação de espíritos por causa da mentalidade da época, porque no fundo parece que se trata de enfermidades. Né? Então fica essa coisa, né, não tão clara. Como foi mostrado, numa forma de dizer, segundo a mentalidade da época, pode ser que estamos diante de enfermidades descritas como ação de espíritos demônios, mas que não que a Escritura de fato defenda essa ideia, porque, como eu disse, não há doutrina elaborada sobre isso. Né? Não há revelação sobre isso. Jesus não diz que doenças são causadas por espíritos, nem a revelação diz. Né? Mas se trata do modo como eles entendiam e descreviam as situações que encontravam. Mas, por fim, Jesus cura. Jesus simplesmente cura. Né? Mais à frente nós vamos ter
um vídeo falando sobre possessões e enfermos, e vamos mais à frente também refletir mais propriamente, né, sobre o que seria a possessão demoníaca, não é, o que diz de fato a igreja, o que diz a teologia. Mais para frente a gente vai continuar refletindo sobre isso. Por enquanto, olhando os textos do Evangelho, o objetivo foi simplesmente mostrar que a coisa não é tão clara, que no fundo as narrativas de supostos exorcismos se confundem com curas de enfermidades, de modo que a gente não sabe direito o que é até então. E passo a passo a gente vai continuar refletindo sobre isso. Curta, compartilhe, paz e bem.